Meus irmãos e minhas irmãs, sejamos bem-vindos ao nosso programa Palavra de Fé e Vida, nesta terça-feira, dia 30 de maio, da 8ª semana do Tempo Comum, e na qual nós lemos então o Evangelista São Marcos, no capítulo 10, versículos do 28 ao 31. Naquele tempo começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante esta vida, casa, irmãos, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós celebramos no último domingo o Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos reunidos e o envio desse mesmo Espírito, então, para que possa conduzir a toda a Igreja. E por isso sempre professamos, acreditamos que no momento do Pentecostes nós vemos o início da Igreja Católica, porque a partir dali os discípulos começam a anunciar o Cristo ressuscitado a todos os povos. Com a festa de Pentecostes concluímos o tempo pascal e retornamos ao tempo comum, ainda que ontem tenhamos interrompido as leituras do tempo comum para lermos o Evangelista São João, porque recordávamos Maria como mãe da Igreja. Se acreditamos que a Igreja nasce em Pentecostes e Maria estava presente em Pentecostes, nada mais justo que no dia após Pentecostes recordá-la com o título de Mãe da Igreja. Hoje, então, nós lemos esse Evangelho de São Marcos, no capítulo 10, que, se não tivéssemos festejado Maria, Mãe da Igreja, no dia de ontem, seria a continuidade do Evangelho, então, da segunda-feira. Mas se nós voltarmos um pouquinho e pegarmos esse capítulo 10 desde o princípio, nós entenderemos o contexto da pergunta de Pedro. Porque um jovem rico tinha se aproximado de Jesus e tinha perguntado: Senhor, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus começa a elencar-lhe os mandamentos, dizendo: olha, precisa seguir os mandamentos da lei de Deus. E esse jovem diz: mas Senhor, tudo isso eu já tenho feito. O que mais eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? E ali então Jesus diz: então vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e segue-me. E a partir daquilo ali, aquele jovem se afasta de Jesus, porque, concluiu o Evangelho, possuía muitos bens. E Jesus exclama: como é difícil um rico entrar no reino dos céus. É claro, esta frase de Jesus não é diretamente um condenar a riqueza, mas é um condenar o apego à riqueza. Ele tinha muitos bens, por isso desanimou quando soube que teria que abrir mão de tudo aquilo para ajudar os mais necessitados, para ajudar os mais pobres. Diante disso é onde nós vemos a pergunta de Pedro, porque se no contexto religioso da época tinha alguém que teria a vida eterna garantida, era quem tivesse muita saúde e quem tivesse muitos bens, porque se acreditava que quanto mais bens uma pessoa possuía, tanto mais abençoada por Deus ela era. É Jesus Cristo que desconstrói esta mentalidade, porque vem dizer: a bênção não está nos bens, mas a bênção está na fidelidade à aliança, na fidelidade a Jesus Cristo. É por isso que Pedro diz: e nós, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos, o que será de nós? E Jesus então vem recordar que aqueles que se decidiram pelo seu seguimento não estão desamparados, não estão abandonados, porque receberão seja o auxílio dos homens, seja o auxílio de Deus. O auxílio dos homens fica bastante explícito quando ele diz: olha, todos aqueles que tiverem deixado pai, mãe, irmãos, irmãs, campos, receberão 100 vezes mais, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos. E nós podemos dar testemunho disso. Principalmente aqueles que vivem a vida consagrada podem dar testemunho disso, né? Apesar de estarmos muitas vezes distante,
das nossas famílias, mas somos muito bem acolhidos e recebemos o auxílio dos seres humanos. E assim acontece com todo aquele que se dispõe verdadeiramente ao seguimento de Jesus Cristo. No entanto, ele conclui, com perseguições, porque haverá aqueles que não estarão dispostos a ouvir a palavra de Deus, não estarão dispostos a ouvir o apelo do Senhor, e por isso ele diz que receberemos também, além desse auxílio humano, também as perseguições. Mas nos fala que teremos também o auxílio do próprio Deus, porque fala aí no mundo futuro a vida eterna. É por isso que ele conclui dizendo que aqueles que serão os primeiros serão os últimos. Basta pensarmos quem são os primeiros na nossa sociedade. É aquele que se dedica à palavra de Deus, ou muitas vezes nós colocamos no primeiro lugar aquele que deixa a palavra de Deus de lado, que muitas vezes deixa até mesmo a moral de lado e faz de tudo para se sobressair sobre os outros, independente se isso requererá dele passar por cima dos outros. E ele fala, no entanto, que muitos que agora são os últimos, que são aqueles que permaneceram fiéis a Cristo e que tantas vezes foram julgados pela comunidade, serão, no entanto, os primeiros, porque a sua fidelidade será recompensada com a vida eterna. É claro, a mensagem de Jesus Cristo para os seus discípulos e a mensagem que ele deixa para cada um de nós, ela quer ser uma mensagem de esperança, porque eles sentiam já as perseguições. Quando o Evangelho é escrito, a comunidade cristã já estava caminhando, e com certeza, quando recordaram esta passagem de Jesus Cristo, ela foi para essas pessoas um sinal de esperança, para dizer, olha, as perseguições, os males que estamos passando não serão em vão, mas teremos como recompensa da nossa fidelidade a vida eterna. E do mesmo modo, é claro, Cristo fala para todos nós e dá essa mesma mensagem de esperança. As dificuldades que enfrentamos no tempo presente, as renúncias que devemos fazer no tempo presente para vivermos em fidelidade a Jesus Cristo, não passarão em branco, mas nós seremos aqueles últimos que serão os primeiros. A nós, no mundo futuro, será dada a vida eterna, desde que nos comprometamos verdadeiramente a sermos fiéis a Jesus Cristo, ao seu ensinamento, à sua palavra. Façamos assim a nossa oração para esse dia. Fazei, ó Deus, que os acontecimentos deste mundo decorram na paz que desejais, e vossa Igreja vos possa servir alegre e tranquila. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.